Bom, então toda essa ideia de relevância consciente e inconsciente nos leva naturalmente à ideia de busca. Certo? Porque o herói está indo buscar alguma coisa. Ele sai da normalidade em busca de algo. Por isso que é uma jornada, é uma busca. Né? Antes de começar o item 6, tranquilo até aqui? Alguém perguntar, comentar? Então vamos lá. A busca. Item 44. Assim como o herói busca em sua jornada, nós também buscamos, impelidos pela inquietação existencial de existir no tempo. De fato, o herói, a consciência e a busca são uma e a mesma coisa. Certo? Tá. Do herói para a consciência é fácil, porque normalidade e inconsciência também estão ligados. Por isso a ideia de você até se reconhecer como um indivíduo, como um ego, ali, como uma gota que se diferencia do oceano, começa aí, né? O surgimento. Como se o oceano tivesse invocado o herói como um representante para resolver aquele problema, né? Que é a ideia da busca. Então, o herói nasce para a busca. Ele não existiria sem a busca. Não existiria sem a jornada. Certo? Da mesma forma como a gente até como falei, como ego. Quando o seu corpo está tranquilão, assim, nutrientes, você está completamente sem preocupações, hidratado, descansado, o seu herói interior não é chamado, digamos. Tá tranquilo, não tem grandes demandas, grandes inquietações. Mas, quando você está desidratado, o que vai acontecer? Né? O seu cérebro reptílico vai lançar uma busca para você. Olha, vá atrás de água. E você vai reinterpretar toda a realidade em termos dessa busca por água. Mesma coisa com fome e coisas do tipo. E a grande questão é, pelo simples fato de existir no tempo, existe já uma espécie de busca, digamos, que está associada à própria ideia do surgimento do ego. Ele surge nesse contexto de mortalidade. Existir no tempo é nascer e morrer. Se ele nasceu, tem outra parte da equação que está chamando ali. Certo? Então essa é uma espécie de equação insolúvel, que por si só já vai gerar uma inquietação de fundo. Pelo menos no nível do ego. Né? Porque tem outras partes da mente que não tem nada a temer da morte, mas o ego tem. Bom, ironicamente, não sabemos muito bem o que buscamos. Buscamos no amor, no conhecimento, na religião, nos 4 cantos do mundo. Ou seja, né, nas 4 funções, nas sensações, nos pensamentos, nas emoções, nas sensações, nas intenções. Buscamos nos 4 cantos do mundo, inexoravelmente seduzidos por onde quer que vislumbremos alguma pista para a resposta do enigma do mundo. Como eu falei, justamente no começo, essa busca, ela assume a forma de um enigma. A gente não sabe muito bem do que se trata. Acima de tudo, buscamos aprender com aqueles que buscaram antes de nós, através das histórias que deixaram. Então, ler uma história, aprender uma história, não é meramente uma curiosidade. Embora ela surja da curiosidade infantil, no nível utilitarista do ego, ele também está atrás de pistas dessa busca nas histórias. Ou seja, eu não tenho apenas a minha vida para buscar informações. Né? Que eu tenho no nascimento, né, até a morte, um certo tempo, que essa é a minha história. E eu posso, além de tudo, pegar a síntese das vidas de outras pessoas. Então imagina que maravilhoso. Eu posso aprender com milhares de vidas de outras pessoas, através das histórias que elas deixaram. Então, mesmo num nível
utilitarista, né, que é a posteriori, mesmo assim, a gente ainda sente essa atração pelas histórias. 47. Ironicamente, a busca não é pela resposta. De nada adiantaria se a ouvíssemos, porque não saberíamos a pergunta que ela responde. A verdadeira busca é pela pergunta. Nós não sabemos, mesmo que a gente ouvisse, isso remete lá ao Guia do Mochileiro das Galáxias, a pergunta sobre a vida, o universo e tudo mais, e aí o computador responde. A resposta é 42. E aí, não entendemos a resposta. Ele fala, vocês não entenderam a resposta porque vocês não fizeram a pergunta direito, né? Me diga a verdade sobre a vida, o universo e tudo mais, isso não é uma pergunta. E daí ele tem que construir um novo computador para calcular a pergunta. Mas a ideia é mais simples que isso, né? Mesmo se a gente ouvisse a resposta do Enigma do Mundo, nós não saberíamos a pergunta que ela responde. Então, antes de tudo, a gente precisa buscar pela pergunta. Qual é a pergunta? Certo? Sem saber formular a pergunta, estamos cegos para a resposta. E essa é a grande questão. Às vezes a resposta, você já trombou com ela. Às vezes você já comeu ela com farofa no café da manhã e não percebeu. Sem saber a pergunta, é impossível que você identifique a resposta, mesmo que você trombe com ela. Quando enfim aprendemos como formulá-la, e no momento certo a pronunciamos no centro do mundo, a pergunta responde trivialmente a si mesma. A busca, como Parsifal, ou Parsifal no Castelo do Grau, chega a seu termo. Essa é uma das maneiras de você formular. Tem muitas outras. A busca do herói, né, e a crise que acontece ali no clímax da história. Quando você chega no centro do mundo, na zona de confluência das 4 direções, onde está a Montanha Sagrada, a Caverna do Dragão, tudo está no centro do mundo, né? Então o herói, a jornada faz ele girar pelos 4 cantos do mundo até encontrar o centro. Aqui. Claro que esse centro no fim das contas, o momento presente. O centro do mundo é o momento presente, o aqui e agora. E quando você faz essa pergunta, estando no centro do mundo, a pergunta responde trivialmente a si mesma, como se a própria pergunta já contivesse a resposta. E a busca acaba quando você faz a pergunta. Inclusive a história de Parsifal, a gente vai ver, gira em torno disso. Ele chega no castelo, ele não faz a pergunta, e aí o castelo some, e ele passa uma vida miserável até encontrar o castelo de novo, até conseguir de fato fazer a pergunta. Eu acho que é um grande spoiler se eu já falar qual que é essa pergunta agora. Então não vou fazer isso. Lá pra frente vai ter a história de Parsifal. E a gente vai falar dessa pergunta. Tá. Aqui uma frase. A vida não tem sentido. Cada um de nós tem sentido e nós trazemos isso para a vida. É desperdício fazer a pergunta quando você é a resposta. Ela não tem um sentido intrínseco, absoluto. Da mesma forma como as histórias não têm um sentido intrínseco absoluto. Elas dão sentido para as coisas conforme você vai olhando para elas de ângulos diferentes. Ou seja, as histórias são fontes de sentido e propósito, assim como a vida é fonte de sentido e propósito. E é justamente essa é a questão. Então já dando uma dica ali para a história de Parsifal. Então, próximo item, número 50. O Ocidente pergunta: como conquistar a morte e obter a vida eterna? O Oriente: como encerrar a tirania do sofrimento e ser verdadeiramente feliz? O animal, ainda: como sobreviver o suficiente para me reproduzir? São 3 níveis de formular a mesma coisa.
A busca, a pergunta, tal, ela tem uma formulação arquetípica, mas ela pode ser revista, né, ou pelo menos instanciada de muitas formas diferentes. Geralmente, a abordagem ocidental diante dessa pergunta é essa daqui: como conquistar a morte e obter a vida eterna. Seja na visão grega, onde você quer ter um nome imortalizado pelos seus feitos, para ser lembrado, isso te traz imortalidade. Seja na visão cristã, da salvação. De alguma maneira, girando em torno disso daqui. No Oriente, como encerrar a tirania do sofrimento, né, que é tanto a busca lá do hinduísmo quanto do budismo, as visões orientais tendem a girar em torno do encerramento do sofrimento. E mesmo num nível muito instintivo, muito primitivo, você ainda assim tem uma formulação dessa pergunta, que é: como sobreviver o suficiente para me reproduzir? A reprodução para o animal é a continuidade, é a vida eterna, né? É o vencer a morte. É o enganar a morte, nem que seja temporariamente. Então, o que a gente identifica aqui? Tem algo de ruim que a gente está se afastando, a morte, o sofrimento, e algo de bom que a gente está tentando se aproximar, certo? Vida eterna, felicidade, continuidade. Então, gira em torno dessas questões. Para lá. Acho que alguém entrou aqui. Bem. A lógica vacila em confusão ao tentar formular a pergunta em seus termos. Porém, no nível dos símbolos, sabemos exatamente o que buscamos. Ou seja, a gente vai olhar para todas essas coisas no nível simbólico, porque elas vão mostrar a mesma coisa. A criança que nunca deixou sua imaginação ser limitada pelo precário do intelecto diz: sei, assim como qualquer outra como eu, ou seja, qualquer criança, que minha busca é descobrir como derrotar o dragão e como salvar a donzela de seu cativeiro. Sei-o desde que nasci, e meu animal partilha dessa compreensão. Ou seja, essa coisa ruim que a gente está querendo se afastar ou derrotar vai ser o dragão. E essa coisa boa que a gente está querendo ir atrás para conquistar, para recuperar, para salvar, resgatar, não importa o verbo que você use, mas você está se aproximando disso daqui e se afastando disso daqui. É isso. Não. Sei-o desde que nasci, e meu animal partilha dessa compreensão. Ou seja, mesmo no nível do instinto, essa compreensão existe. E quando ela existe no nível do instinto, quer dizer que ela é pré-espécie humana. Certo? Os símbolos, isso é uma coisa que a gente precisa aprender a pensar de maneira diferente. Os símbolos, eles são pré-racionais e eles conseguem ser compreendidos por estruturas muito anteriores à razão, porque elas são muito mais antigas até do que a espécie humana. A gente vai ver aqui. Por exemplo, a ideia de árvore como casa. A gente não mora mais em árvore, mas existe um passado evolutivo onde os ancestrais primatas dos humanos começaram a viver em árvores. Então, de alguma maneira, na nossa linhagem, árvore está associado ao conceito de casa. Então, a gente tem a ideia de que o mundo é uma árvore. A árvore dos mundos, a árvore da vida, Yggdrasil, lá na mitologia nórdica. Não é uma determinação biológica de símbolos, longe disso, não quero chegar nisso, mas a ideia é: alguns símbolos são tão profundos e antigos que mesmo animais entendem, né? Você consegue mostrar, por exemplo, para uma célula, para suas células, assim: olha, fogo. Suas células entendem o que é fogo, da maneira delas, assim, mas elas entendem o que é fogo. Um exemplo. O corpo compreende os símbolos e responde intensamente a eles. Situações específicas especificam significados, mas permanece válido o simbolismo e precisamente por isso é poderoso. É exatamente o que eu estava falando aqui. Né? Quando você
Visualiza uma taça no seu peito, você está dando uma mensagem que o seu corpo entende que é para ele ficar passivo, receptivo, na verdade. Como uma taça, né? Que vai coletar algo. Quando você visualiza fogo dentro de você, o seu corpo entende que é para ele esquentar, que é para ele, né, aumentar o metabolismo. O corpo responde. Da mesma maneira, se você visualiza uma serpente, um dragão, alguma coisa assim, vai ter uma resposta de medo. Certo? E para muitos outros símbolos também. E claro que o dragão, né, que é aquilo que a gente teme, aquilo que é o mal, né, que a gente quer se afastar, para cada situação ele vai ser uma coisa diferente. Você nunca vai encontrar um dragão literal, mas você pode encontrar alguém mentindo para você, te traindo, você pode encontrar um tirano que te escraviza, você pode encontrar uma própria doença grave, e você pode encontrar uma literal cobra venenosa ali tentando te morder. Né? São especificações do dragão. Mas todos eles são dragão. Essa que é a ideia. Da mesma forma, a donzela. A donzela é aquilo que você está buscando. Seja a vida eterna, a reprodução, a beleza, seja dinheiro, que felicidade, amor, o que quer que você esteja buscando é valor. Aquilo que tem valor. Valor está associado à ideia de beleza também, por isso que as coisas de valor são belas, nem que seja num sentido abstrato. Né? Enfim, daí, por que o símbolo do valor é a donzela, mas vai por aí. Precisamente por isso, poderoso. Tá. O dragão é morte, entropia, tirania e sofrimento. O grande devorador dos homens, identificado com o mal. Deixa eu ver se isso... Tá. Eu não lembro se tem uma especificação, mas tem uma análise interessante do dragão, que é o seguinte. Os principais predadores dos ancestrais da espécie humana, quais eram? Serpentes, então cobras, até porque elas subiam nas árvores também, pegavam os filhotes, e especialmente na época que a gente começou a subir nas árvores, um dos grandes motivos é porque o chão ficou infestado de serpentes. Então, por mais que elas ainda subissem nas árvores, o grande sucesso evolutivo foi porque a gente se afastou do chão. Né, e começou a se locomover pelos galhos, então de certa forma se protegendo das serpentes. Mas além disso, felinos, grandes felinos, feras e aves de rapina. A gente não era tão grande assim na época. Então águias, né, os ancestrais das águias, gaviões. Então de certa forma o dragão é uma espécie de fusão dos três predadores. Então ele anda como um felino, as patas dele não são de serpente ou de réptil como um jacaré, são mais como as de um felino. Tem asas como as aves de rapina e a estrutura básica de uma serpente, né, do veneno e tal. Inclusive dragão e serpente por muito tempo foram sinônimos. Mas a ideia é que essa imagem arquetípica de dragão ela é uma espécie de arquipredador, né, fundindo serpentes, felinos e aves. Ou seja, é um ótimo símbolo para o medo. É um ótimo símbolo para a morte. Aquilo que você deve fugir. Viu um dragão, saia correndo. Né? A ideia básica é essa. Claro que existe toda uma riqueza simbólica do dragão que vai muito além disso, mas a base é essa. Tá. Morte, o desconhecido, a entropia, o aprisionamento, que o dragão ele te prende ou ele te mata ou ele te prende na caverna. O herói ele mata, a donzela ele aprisiona. Tem um grande motivo para isso também. É o grande devorador dos homens, identificado como o mal. Por isso que ele é o devorador dos homens, né, do masculino, não do feminino. Do feminino ele é o aprisionador.
A vida eterna, felicidade, êxtase e beleza se combinam na donzela, representada como um cálice sagrado, a epítome do bem. Então, o Graal é simbolicamente equivalente à donzela, certo? Em algumas histórias, você vai lá e resgata o Graal, em algumas histórias você vai lá e resgata a donzela, em outras você resgata os dois. Graal, no sentido amplo, né? Não é só nas histórias arturianas, que é uma literal taça. É o elixir, é o tesouro, mas a epítome desse símbolo é a taça, né? A taça mitológica que foi recolhido o sangue de Cristo e tem o poder de conceder desejos, enfim, vai por aí, vida eterna, desejos. Via um simbolismo que recorre nos 4 cantos do mundo, desde a aurora da humanidade, a busca torna-se o que sempre foi, clara como cristal. Ou seja, a história mais básica nesse sentido é: você precisa encontrar o dragão, derrotar o dragão e resgatar a princesa, certo? Para adiantar um pouquinho essa história, né? Cadê? Aqui. Num sentido experiencial, fenomenológico, místico, o dragão é a ilusão que aprisiona quem? Aprisiona a anima mundi, a alma do mundo, que está diretamente associado à percepção da realidade. Ou seja, a ilusão da carne, a ilusão criada pelo ego para fins de sobrevivência, certo? Ela vai, como se fosse, escravizar a sua percepção, prender a sua percepção da realidade. Claro que isso acontece para fins de sobrevivência. Quando você é um animal na floresta, tentando sobreviver, você não quer ter uma visão holística e... Não, você quer encontrar água, comida e fugir do predador. E é isso, sim. Então a sua percepção da realidade vai ser restrita a essas coisas básicas, aos seus objetivos de curto e médio prazo, mas associados à sobrevivência e à produção. Certo? Então esse aprisionamento da percepção não é de sacanagem. Foi necessário para fins de sobrevivência, mas não deixa de ser um aprisionamento. Ou seja, o dragão é a ilusão, a obscuridade que aprisiona a percepção. Então toda essa história de ir lá, entrar na caverna, derrotar o dragão e resgatar a princesa, no fim das contas, você está resgatando o reino. Ou seja, você está libertando a sua percepção do mundo das garras da ignorância metafísica, da ignorância existencial, da ilusão. Enfim, é uma maneira mística de interpretar essa história, né? História básica das coisas. Então isso não tem nada a ver com literais príncipes ou heróis derrotando literais dragões para salvar literais princesas. O príncipe, a princesa e o dragão estão todos dentro da gente, no fim das contas. E essa história é a história da auto-obscurecimento e auto-libertação da alma. Auto-obscurecimento conforme ela desce no mundo e auto-libertação conforme ela amadurece.